Olá, digitadores de código de Santa Catarina, aqui é a Jessie. Olá, convertedores de cafeína em código. De Minas Gerais, aqui é a Ana. E este é o podcast Pode Programar. E o episódio de hoje falaremos um pouco mais sobre programação orientada a objeto. Solta a vinheta, Miro! Você está ouvindo Pode Programar, porque nós podemos. Então, Ana, antes de continuarmos o assunto, vamos fazer alguns esclarecimentos do episódio passado, que para alguns podem não ter ficado claro. Então, além disso, a gente tem que agradecer muito o feedback do pessoal, porque eles que perceberam algumas coisas erradas, e aí a gente vai... Então, vamos esclarecer agora. Então, sem vocês ouvintes, o que seria da gente de ver alguns bugs aí que apareceram aí no nosso negócio? Tivemos algumas telas azuis. Tivemos. E aí nós vamos esclarecer e fechar o assunto e partir para o novo assunto. Exatamente. Então é o seguinte, quando a gente citou o HTML no episódio anterior, quando a gente falou de linguagens de programação e tal, a gente quis dizer que são linguagens para a internet. A linguagem HTML, assim como o XML, eles são acrônimos e a gente vê nas letras lá que ela é uma linguagem de marcação. Exatamente. Então, é uma linguagem para criação de site. Mas o pacote de linguagens, tanto de marcação quanto linguagem de programação, para criar páginas robustas, sites legais, é o HTML, CSS e JavaScript. Exato, beleza? CSS e JavaScript são linguagens. E o HTML é uma linguagem de marcação, que é um pouco diferente. A gente pode até deixar no post uma imagem de um exemplo de um código HTML para vocês verem as tags de marcação. Você aí procura no Google. Vocês estão ajudando a gente muito, mas isso tudo tá fácil no Google. Precisa não. Além disso, eu também falei sobre o switch e os ifs, né, no episódio passado. Então, se você não ouviu, vá ouvir o episódio 3 e depois volte. Isso. Sobre o switch, além do switch do if, existe também os operadores ternários, que é uma forma mais prática, vamos dizer assim, mais limpa de escrever. E aí, dessa forma, você deixa o código mais limpo e é mais fácil da manutenção e ganha performance. A gente também vai deixar uma imagem no post do que é um operador ternário. Então, ao invés de você escrever um if com várias linhas, você escreve numa única linha. Eu costumo usar muito o operador ternário. Toda vez que você vai fazer reaproveitamento de código, que você vai deixar o código mais limpo, que a gente fala, sem muita coisa, que também você percebe que tem uma melhora de performance, isso tudo e mais outras coisas, a gente fala de boas práticas de programação. Esse termo é muito usado. E a gente deve fazer um episódio mais pra frente só sobre isso, né, Ana? Sobre boas práticas de programação, englobando qualquer linguagem. A gente vai tentar, a gente já tá preparando a pauta pra gente fazer uma coisa bem resumida, bem abrangente, pra não falar de nenhuma linguagem específica, porque são padrões, são práticas, na verdade, que você segue pra sua vida profissional. Isso aí é pra você ser um bom profissional. E isso serve pra gente também, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente também fica melhor. Não quer dizer que a gente sabe não, tá? Tem gente que fica mandando mensagem pra gente, falando assim que a gente sabe muito, que a gente sabe igual ao homem, que a gente sabe... Não. Sabe igual ao homem. Eu já li umas coisas que a gente sabe igual ao homem. Todo mundo tem que estudar homem, mulher, tal, tá bom? Beleza. Aí teve uma coisa muito legal que um ouvinte falou também. O Thiago Mendes. O Thiago Mendes. Ele é professor de programação. Isso, e ele deixou uma explicação assim bem legal pra gente fazer uma diferenciação do que é a linguagem estruturada e da linguagem orientada a objeto, né? É que ele falou que a linguagem estruturada é mais parecida com o script de cinema. Então você tem várias falas, uma embaixo da outra, de forma síncrona. Então é como se você estivesse assistindo uma peça de teatro. Uma fala, é lida após a outra. E assim formando um diálogo com resultados. É como se fosse uma conversa. Eu falo A, você fala B, eu falo C. Então essa seria a linguagem estruturada. É quase igual o nosso roteiro aqui. A Jess fala uma coisa, eu falo outra, e aí vai. Essa que é a nossa meio bagunçada, viu? Exatamente como a linguagem estruturada.
Programação orientada a objeto, ela já é mais assim, ela lembra mais uma caixa de ferramenta. Então, vamos imaginar que a gente tem chave de fenda, que a gente tem uma chave de boca ou uma furadeira, e ao invés da gente ficar pegando os materiais para criar essas ferramentas todas, toda vez que precisar, igual a linguagem estruturada, como a gente falou, como ele é um diálogo, ele precisa, toda vez que você precisar, por exemplo, de somar, você tem que fazer essa soma toda vez que for preciso. Já na orientação a objeto, você vai criar uma função somar. Isso aí depois a gente vai falar isso melhor. Mas aí você cria uma única vez essa ferramenta e toda vez que você for precisar de utilizar ela, você vai lá, chama e volta. Chama e volta. Chama e volta. Beleza? Então agora vamos voltar pro episódio de hoje, que é sobre programação orientada a objeto. Partiu! O termo programação orientada a objeto, ele foi criado pelo Alan Kay, o autor da linguagem de programação Smalltalk. Por favor, pode googlar isso aí, que vai estar facinho. Se precisar do nome dele, que é Alan Kay, mas escreve-se Alan Kay, só googlar lá, procurar a respeito, tá? Então, alguns exemplos das linguagens que estão enquadradas na linguagem orientada a objeto é o Java, C#, C++, Ruby, Python e por aí vai. Tem o próprio PHP hoje, que ele tem suporte hoje para programação orientada a objeto. Não posso esquecer do PHP não, né, Jéssica? Por favor. A programação orientada a objeto, ela foi criada inicialmente para tentar aproximar o mundo real do mundo virtual. Ou seja, a ideia é tentar simular o mundo real dentro do computador, como aquela ideia da caixa de ferramentas que a gente falou agora há pouco. Então, para isso, nada mais natural do que utilizar objetos, porque estamos rodeados de objetos. Agora, se eu olhar para minha frente, eu tô vendo um monitor, se eu olhar para o lado, eu tô vendo uma janela. Então, eu tô sempre vendo objetos. Nosso mundo é repleto de objetos, certo? Na programação, na POO, vou falar POO, tá, gente? Pros íntimos. Isso, tudo na intimidade. Ele é responsável por moldar esses objetos. Então, como a Jess falou, a gente tem um monitor, a gente tem o teclado e tal. Então, a gente vai moldar e explicar para esses objetos como que eles vão interagir, como que eles conversam. E eles conversam através do envio e recebimento, né? Essa troca de mensagens. E o papel principal do programador é especificar quais serão as mensagens que cada objeto pode receber. E também qual que é a ação que aquele objeto deve realizar ao receber aquela mensagem. Ou seja, qual que vai ser o comportamento que aquele objeto vai ter assim que ele for chamado para executar alguma coisa. E uma mensagem é um comando que os objetos conseguem entender. Certo. Então. E além dessa mensagem, junto com a mensagem, eu posso passar algumas informações. Essas informações são os parâmetros. Então, dessa forma, dois objetos conseguem trocar informações entre si facilmente. Ainda tá confuso, certo? Ainda tá meio confuso, não tá? Você não tá achando? Tá, sim. Vamos dar um exemplo, vamos pensar um pouquinho melhor, assim, trazendo para o nosso mundo, para a prática, o que é isso aí? Vamos para os velhos exemplo da locadora. Todo mundo que já estudou programação já passou pelo exemplo da locadora. Da locadora. Então locadora, biblioteca, umas coisas assim. Locadora, a gente tem que mudar esse exemplo, né? Quem é que vai na locadora hoje em dia? Locadora de carro, vamos fazer uma coisa chique, né, Porque locadora de carro ainda existe, ainda. Isso. 2016, tá, gente? 2016 ainda existe. Então, vai que você do futuro tá ouvindo isso aqui, né? Então, imagine que você tá desenvolvendo software para uma locadora de carros e essa locadora tem diversos clientes. Então, como estamos tentando modelar um sistema baseado no sistema real, que é a vida real, nada mais óbvio do que existirem objetos do tipo cliente dentro do programa. E esses clientes dentro do nosso programa serão objetos que simulam as características e as ações no mundo virtual. E essas ações são ações que um cliente teria na vida real. Então tá, já que a gente conseguiu explicar aí, já teve uma ideia do que seria essa troca de mensagem, essa coisa de criar um objeto, vamos voltar um pouquinho, que a gente precisa explicar alguns conceitos para a gente conseguir seguir adiante. Beleza? Vamos lá. Então tá, nós vamos ter agora prestem muita atenção que nós vamos falar sobre classe, atributo, método e o tal do bendito do construtor. Acho que agora é hora de pegar o bloquinho de anotação e anotar a aulinha. Isso.
A gente vai deixar o link no post de onde a gente pesquisou e a gente baseou o nosso roteiro. Vai estar o link lá no post, porque a gente encontrou uns textos assim muito bem feitos. A gente queria agradecer aos links que a gente pegou, porque os textos ficaram muito bacanas. Então a gente baseou neles. Então vamos lá. Uma classe é uma abstração que define um tipo de objeto e o que os objetos desse determinado tipo têm dentro deles, que são seus atributos. E também define que tipo de ações esse tipo de objeto é capaz de realizar, que vão ser os métodos. Então, Tá muito ainda confuso. ainda isso, tá Jéssica, me ajuda confuso. aqui. Então, a gente tem que pensar no conceito. Vamos pensar no conceito de classe utilizando a biologia. Um animal, ele faz parte de uma classe e ele tem suas características. Então, ele é um ser vivo, capaz de pensar, precisa se alimentar, viver, se reproduzir. O ser humano Respirar. Exato. O ser humano vamos dizer, ele é da classe, ele tem uma classe e ele tem uma subclasse. Então, o ser humano seria uma subclasse dos animais. Então, vamos dizer, o ser humano... O que a gente poderia dizer que é uma especialização da classe animais. Isso aí. Então, a gente tem todas as características de um animal, mas tem algumas diferenças que são só dos seres humanos. Vamos dizer, pensar, falar. Eita, isso vai dar problema, né? Desculpa, nós somos biólogas. Às vezes não. Eu vou seguir essa lógica. E são coisas que só existem na subclasse ser humano e não existem nas outras subclasses, ok? Então são coisas específicas dos seres humanos. Os pássaros fazem parte de uma outra subclasse e eles têm características próprias dos pássaros, como voar. Então nós não temos essa característica, só os seres humanos. Só os pássaros, quero dizer. Que são especializações, então, dessa subclasse. Exatamente. Então, você tá entendendo? A gente tá falando aqui um conceito que a gente tá pensando, só falando rapidinho que esse conceito, quando a gente começa a pensar as características, isso quer dizer que a gente tá abstraindo esse objeto. Exatamente. Abstraindo a classe, desculpa. Exato. Só que essa classe, ela não tem vida, ela é só um conceito. Então, por isso que a gente fica, até a gente usa esse conceito de abstrair justamente por causa disso, é um conceito. Mas o objeto possui vida. Na programação, o objeto tem vida. Ele tem vida. Ele respira, mas não respira, entendeu? O objeto, ele vai ser uma representação, ele vai ser uma instância dessa classe. Então, Exatamente. se a gente falou de humano, né? Então, a gente tem a classe humano, aí na hora que a gente for criar lá a variável do tipo humano, e nós vamos colocar o nome da variável, por exemplo, Ana Elisa ou a variável Jéssica, são dois objetos da classe humano. Se a gente falar de, por exemplo, que um cachorro, ele é um objeto, ele é a instância de uma classe cachorro. Exatamente. A classe cachorro, ela não pode latir, ela não pode fazer xixi, ela apenas especifica o que define o cachorro. Por exemplo, tem pelo, tem 4 patas, tem bigode, tem não sei o que e tal, todos os atributos. A classe define as regras, o que aquele objeto faz, o que ele tem de atributo. E o objeto é o que faz com que a ação seja executada. Tipo, o cachorro pode latir, pode correr, pode enterrar osso. Quando ele é um objeto. Quando ele é um objeto, que é uma instância de uma classe. Isso pensando em código, eu crio uma classe e é quando eu chamo ela. Quando eu dou lá, eu digo Rufus é igual a new cachorro. Então eu tô criando esse objeto e agora eu posso começar a usá-lo. Então nesse momento ele é o objeto. E quando eu tô lá escrevendo a minha classe, ela ainda é só as regras, são só as regras. Aí quando eu pego, por exemplo, falando de ser humano, eu tenho lá Anelisa igual a new humano, aí Anelisa ponto idade igual a ponto de interrogação. Bom, aí já é uma sintaxe de cada linguagem, né? Aí, Anelisa, ponto, no caso, ponto por causa dos atributos, né? Isso. Pelo menos no C# a gente usa assim, ponto gênero igual a feminino, Anelisa, ponto peso igual a X, Anelisa, ponto altura igual recebe o valor X, e aí vai indo. Exato. A criação de uma nova classe, ela vai ser dividida em duas partes. Como a gente falou aqui, que a Anelisa
anelisa idade, anelisa gênero, anelisa peso, anelisa altura, isso são os atributos. Já vai ter a segunda parte que são os métodos, né? Os atributos, eles são as variáveis que estarão dentro da classe e que farão parte do objeto quando eu criá-lo. Então, a partir do momento que eu crio o objeto e eu digo, né, eu criei a classe com todos esses atributos, que são gênero, idade e nome, quando eu criar o objeto, esse objeto vai ter um nome, uma idade e um gênero. Nós vamos ter os métodos, Isso. que aí vai ser a ação, que aí vai ser a ação de andar por duas pernas, poder cozinhar, ler, escrever, são ações mesmo, até só dando uma pincelada de boas práticas aqui, geralmente a gente coloca os métodos com um verbo e no infinitivo. Exatamente. Andar, comer, se reproduzir. Não, isso não. Isso não. E a gente já vai para a parte do construtor. Então a gente já entendeu já que a classe ela vai ser uma representação que nós vamos criar de alguma coisa. O objeto é a instância dessa classe. Esse objeto ele possui atributos e possui métodos. E quando é que ele vai existir assim, que ele vai ser executado automaticamente? Quando ele tiver um construtor? Aê! Então, o construtor, ele faz uma ação automática quando eu instancio o objeto. Nem toda classe vai ter um construtor. Certo, por exemplo, quando eu tô falando geralmente... Vamos pensar no caso do ser humano, né? Todo ser humano tem um construtor que chama o método respirar. Certo. Então, esse seria o construtor. O construtor pode fazer qualquer coisa que você defina. Seria algo daquele objeto que é padrão. Toda vez que eu instancio aquele objeto, obrigatoriamente ele tem que fazer aquela ação. Isso é o construtor. Entendi. E o construtor, ele pode ter umas peculiaridades, tipo receber parâmetro. Também. Dessa forma, você pode passar para o construtor, por exemplo, uma string. O string é um tipo texto. Isso. Que contém o nome da pessoa que você está criando, por exemplo. Aí você já vai passar tudo que eu falei dos atributos, você passa via parâmetro isso. Como se você estivesse registrando ele no cartório, no caso do ser humano. Você está passando os atributos iniciais para ele existir. Tá mais ou menos entendido isso que a gente falou? Ela é meio complicado às vezes via áudio. É mais difícil por áudio. Mas assim, tem coisas que a gente não tá falando, como os tipos de variáveis, tipos de atributos. Que um atributo pode ficar disponível só pra classe mãe, ou pra classe filho. Ou, bom, aí entra em muitas coisas mais complexas, né? E também aí acaba às vezes caindo em algumas peculiaridades de cada linguagem. Exatamente. Então a gente tá fazendo um geralzão aqui. Então, a gente não vai aprofundar tanto nesses conceitos, porque esses conceitos aqui, você entendendo o básico disso aqui, depois é só ir você percebendo na sintaxe de cada linguagem o que você vai entendendo melhor. Exato. Então, isso para qualquer linguagem orientada a objeto vai ter classe, vai ter objeto, vai ter construtor, vai ter atributo, vai ter método. Aí tem uns que chamam método, no caso a Jessie falou que de função. Tem também os procedimentos que é o que não retornam nada, que no caso, por exemplo, do C# a gente chama um método colocando ele lá, um modificador lá chamado void. Sim, no Java também. Então tá, beleza. Vamos entender esse fluxo aqui. Só entender aqui, eu tenho um objeto A que envia uma mensagem para o objeto B. O objeto B verifica qual foi a mensagem que ele recebeu e executa a sua ação correspondente. Essa ação está descrita no método que corresponde à mensagem recebida, que está lá dentro da classe ao qual pertence. Por exemplo, lá na classe humano, né, a gente criou um método lá chamado andar. Andar é mais fácil de entender, né, gente? Acho que é. Pois é. Então eu vou lá, eu tenho lá eu tenho uma marionetezinha, aí eu peguei a Jessie, enchi ela de cordinha lá e falei assim, você é minha humana. Ok. Aí eu vou mandar o comando pra Jessie andar. Então, na hora que mandar pro objeto Jessie Zanelato lá, ela vai buscar no método lá
qual que é o método andar? O método andar vai ter que dar passos assim, assim, assado, blá, blá, blá. Vai movimentar o músculo tal, vai fazer tal coisa. Isso. Lá no método, lá a gente descreve exatamente como é que é a ação. É ali que você vai fazer. Então, se você vai passar algum parâmetro ou não, um exemplo que é tranquilinho também, vamos supor, a gente vai criar um método somar, que não tem nada a ver com isso. Eu acho que a gente pode dar o exemplo do próprio andar. Eu posso passar um parâmetro dizendo quantos passos eu tenho que dar. Isso. Exato, quantos passos eu vou dar e se eu vou estar usando sapatos ou não, vamos dizer, no exemplo. E aí, assim eu sei a quantos quilômetros eu vou andar ou coisas do tipo. E geralmente quando a gente fala que esse método, quando a gente vai criar um método e aí coloca os parâmetros, a gente está fazendo a assinatura dele. Então, esse método é único. Não adianta eu querer passar... quando eu falo, por exemplo, quantos passos, eu estou avisando geralmente que esse espaço é um inteiro, por exemplo. Um número inteiro. Não adianta eu querer passar no lugar dele um literal que não vai funcionar. Vai dar pau, vai dar tela azul. Isso vai depender da linguagem. No PHP, como a linguagem PHP não é fortemente tipada, eu posso passar. Igual C Sharp. Ele vai aceitar. Ele vai aceitar. A menos... O PHP é uma festa, é uma zoeira completa. Eu fico falando e o PHP é... Não, mas isso tá mudando agora nas versões mais novas. Mas hoje, né, eu não sei se na versão 7, eu agora não tenho certeza se na versão 7 ele tá aceitando ou não. Deixem nos comentários aí, porque eu sou uma vergonha e não tenho certeza. Eu não sei nada de PHP, então eu sou uma vergonha, morro. Então, mas é que no caso do PHP hoje, você pode passar outra coisa, né? Então ele vai permitir. Aí se você não, né, não no validar, caso do JavaScript pode também, ou o JavaScript passa, porque ele não é fortemente tipado também. Exato, já diferente do Java, que ele é fortemente tipado. Então se eu digo que é texto, é texto. Se eu digo que é inteiro, é inteiro. Tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Uma linguagem, quando ela é fortemente tipada, você tem um controle maior em cima desses problemas que podem acontecer. Já as linguagens que elas não são fortemente tipadas, você tem uma flexibilidade maior para poder mexer com as coisas, por exemplo, passar um literal e ele internamente conseguir converter para uma variável inteira, por exemplo, e você consegue fazer um malabarismo ali melhor. No caso do PHP, ele faz essas conversões automaticamente dependendo do que você está fazendo com a variável, né? Já no caso do Java, o JavaScript também. Tá, gente? JavaScript e Java são duas coisas diferentes, tá? Depois vocês vão mandar recado pra gente aí falando que é a mesma coisa, o que a gente falou que não é. Não é. Nós vamos só dar uma passada aqui rapidinho, falando dos 4 pilares da programação orientada a objeto. Tem muita coisa na internet a respeito disso. Qualquer coisa, se vocês acharem necessário, manda recadinho pra gente falando, se acha necessário falar disso. Que a gente faz mais episódios sobre orientação a objeto, porque nunca é demais. Com certeza, informação nunca é demais. Mas os 4 pilares são polimorfismo, herança, encapsulamento e abstração. Fala pra vocês um negócio. Eu já fiz muito teste para... Como eu sou mais rodada com relação ao emprego do que a Jessie, né? Isso aí é uma outra história que a gente conta depois a respeito disso, mas eu já fiz muita entrevista, muito teste escrito que pergunta quais são os 4 pilares da programação orientada a objeto. Ou então marcar verdadeiro ou falso e meter um classe lá no meio, meter um objeto. Não é, né? Classe, objeto, atributo, método não são pilares da PO. É polimorfismo, herança, encapsulamento e abstração. Fechou? Então, vamos falar agora das vantagens da programação orientada a objeto? Vamos, claro, porque tem que ter vantagem, né? Por favor. Então, uma das vantagens da PO é a reutilização de código. Eu acredito que seja a principal. Sim, melhor de todas, ever. A outra grande vantagem é na leitura do código. É um código muito mais fácil de ler, porque eu sei que o objeto tem uma ação, e então, fica muito mais claro. Você já olha e já entende. Isso, claro, né? Se o sistema foi bem desenvolvido, porque senão também não vai adiantar muita coisa. Por isso que a gente fala de boas práticas, práticas. Porque assim, imagina, tá? Porque você pode criar um objeto, uma classe, com o nome que você quiser. Então imagina que você cria um objeto chamado A e uma ação, um método, chamado 1. A pessoa vai ler esse código e vai entender o quê? Nada. Então, né? A orientação a objeto também não faz milagre se o desenvolvedor for ruim, né? Ou não tiver noção de equipe, ou não sei, né? E a gente sabe que o problema todo está na parte humana do negócio. Não
é na parte operacional. O software, assim, né, a linguagem, ela é feita pra não ter problemas e que consiga ser fácil de entendimento, fácil manutenção. Essa é a ideia da orientação a objeto. Agora, se o desenvolvedor que está trabalhando não seguir essas regras, aí complica, né? Mas, né? Nem tudo são flores. Acontece, nem tudo são flores. Também tem uma certa desvantagem da programação orientada a objeto. A desvantagem é que ela é um pouco mais lenta do que a programação estruturada. Justamente por quê? Porque a programação estruturada, como a gente falou, ela vai vindo igual um script. Vai vindo, as orientações, você vai lendo linha a linha de código. Enquanto isso, você, na programação orientada a objeto, você cria pacotes e vai lá e chama. Essa coisa de você chamar, óbvio que demora um pouquinho mais do que o que está ali. Só que hoje, e também eu não sei se todas as linguagens de programação elas são compiladas e não interpretadas. Então, quando tem essa compilação, até que você interpreta, até que você cria o formato em uma linguagem intermediária para o computador entender, isso aí acaba demorando um pouquinho mais do que a linguagem estruturada. Só que hoje, do jeito que a tecnologia está, do jeito que o seu celular está, o seu celular hoje trabalha muito melhor que muito computador de 10 anos atrás, isso não faz diferença nenhuma. Então, na hora que a gente for colocar essa desvantagem na balança para escolher, não pesa nada. Então, não fica preocupado, não. É uma desvantagem, é só efeito de conhecimento. Mas para performance, assim, performance vai depender do jeito que você escreveu o sistema, e não pela própria linguagem em si. Vai depender de outras coisas, né? Mas não exatamente da orientação a objeto. Então, a gente vai deixar o link lá no nosso post com algumas coisas que a gente pegou. Possam servir de base para vocês estudarem mais sobre o assunto. Isso, dissemine a palavra do Pode Programar, que a gente agradece. Para você disseminar e para você entrar em contato com a gente, sabia que vocês conseguem entrar em contato com a gente? Sabia? Agora, onde? Então, a gente tem o site mundopodcast.com.br/podeprogramar. Você também pode ir lá também por e-mail, no podeprogramar@mundopodcast.com.br. Tem o facebook.com/podeprogramar. Lá no Twitter você vai achar a Jessi Zanelato, a Aninha Bastos, ou então você vai achar nós duas juntinhas lá no @podeprogramar também. Nosso perfil de casal. Tem o perfil de cada um e tem o perfil de casal. Daqui a pouco eu vou achar que a gente é o casal mesmo. Aí nosso Instagram é o Pode Programar. E também tem lá o G Plus lá, que se você quiser achar, a gente não passa por lá não, mas vai lá, existe, Pode Programar. E lá no iTunes tem uma coisa muito fácil lá, você vai lá e marca 5 estrelinhas e comenta, se você gostar. E se você não gostar, o que você faz, Jéssica? Dá 4. Não, pode dar 5, né? Pode dar 5 também, a gente aceita. Ai, gente, a gente queria agradecer. A gente só vai passar um comentário rapidinho do cast anterior, porque a gente já falou já muita coisa a gente falou lá no início, e aqui só rapidinho. Você quer falar? A gente recebeu um e-mail A gente não costuma falar e-mail. E-mail a gente quase não fala, a gente recebe, mas a gente não costuma ler, até por ser algo que a gente considera algo mais privado. Mas é que esse e-mail foi muito legal. Eu vou deixar a Ana ler, porque ela é a menina das redes sociais, então ela é a nossa RP, Relações Públicas. Eu vou deixar a Ana ler, mas foi um e-mail muito legal e que foi um grande serve de incentivo pra gente, pra mantermos nosso trabalho e continuarmos. Obrigada pelo e-mail. Olá, meninas. Primeiramente, me chamo Valmag. Eu ainda não consegui pronunciar. Valmag, ele colocou que pronuncia W como se fosse um V e G como na palavra gago. Então, fique a dúvida aí como é que pronuncia direito. Manda o áudio pra gente, que a gente vai conseguir pronunciar seu nome correto. Sou dentista e geek, natural de Manaus, mas hoje morando em Recife, lá, pertinho da terra do Miro, vai lá. Né? Eu gostei demais que ele é dentista, então ele é da área da saúde, então, não é só eu não, tá, gente? Quero deixar registrado meus parabéns a vocês, bem como o meu agradecimento por me incentivarem através dos programas a aprender um pouco mais de programação. Nem que seja apenas como hobby. Isso, gente, programação também serve como hobby, é legal. Espero que o programa continue crescendo e, quem sabe, se torne semanal. Bem, Aí
contar uma coisa pra vocês. Se vocês não sabem, a gente faz 2 podcasts e dos 2 podcasts sai no mês. Então, a gente faz podcast quinzenal, só que são 2 distintos, entendeu? Aí fica complicado. Então, e aí fica complicado fazer mais, porque a gente, nos comentadores, a gente tem que ouvir outros podcasts, tem um tempinho pra ouvir outros podcasts pra gente montar os nossos roteiros. E aqui a gente tem que estudar pra gente montar o roteiro daqui. Então, eu sei que vocês querem, a gente também queria muito, mas ainda não dá pra gente fazer um pouquinho mais enxutinho esse período de entre um e outro. Mas vamos que vamos, quem sabe, hein? Observação, por favor, nunca mudem a trilha sonora. Muito bom ouvir Guns ouvindo podcast e dirigindo. Então, gente, vai lá, sobe o som, Thiago Miro com TH lá no Twitter. Manda um beijão pra ele, fala com ele que vocês adoram a trilha sonora, do mesmo jeito que eu falo todo dia com ele, que eu amo a trilha sonora que ele coloca. Vocês mandam um beijão pra ele, agradece que ele é o cara do nosso podcast. Então, um beijo pra vocês. Então vamos nos despedir ao som de Guns. Tenha um bom dia, ou ao som de Guns, ou ao som do que o Miro quiser aí. Nós vamos finalizar o nosso cast. Bom dia pra você, boa tarde ou boa noite e tchau! Tchau, tchau! Nós vamos finalizar o nosso cast. Bom dia pra você, boa tarde ou boa noite e tchau! Tchau, tchau!